Olá, muito bom dia aos meus queridos alunos, turma da terceira série, né? Hoje, dia 22 de setembro, diretamente do Estúdio 3, com o tio Daniel, né? Tio Daniel, né? Comandando aí o estúdio, me corrija se eu estiver errada. Canavieira, Colônia do Gurgué, Eliseu Martins, Santa Luzia, Jeju, São Gonçalo do Piauí. Super baixo. Ô, mulher! Olha, mulher, tu não bota fone de ouvido, não, porque daqui a pouco eu te grito e tu mesmo reclama depois, viu? Bom dia, Felipe. Felipe, senti sua falta, viu? Na monitoria. Aumentou, né? Comecei a gritar, porque ela só gosta quando eu grito. Mulher, a gente tem que fingir costume, pode ficar gritando, não. Cadê a Érica? Bom dia, Érica. Ei, Érica, me disse se eu tô confundindo. O pessoal do canal estava em tua cidade, era? Ontem? Porque eu vi rapidamente umas. Porque tu sabe, né? Eu acompanho o celular é pouco, por isso que eu demoro a responder. Mas eu vi umas fotos. Então não era na tua cidade, era outra Érica. Ah, tá. Eu pensei que era na tua cidade. Que teve umas aulas ontem. Pois vamos lá. Aula de hoje a gente vai falar sobre isomeria, tá? Isomeria. Tudo bem, Felipe? Na próxima semana você tenho certeza que vai dar certo para você assistir a aula. Bom, o que é essa história de isomeria? Primeiro que eu tenho um objetivo hoje, e o objetivo de hoje, bebê, é que você compreenda e classifique os diversos tipos de isomeria, para você principalmente identificar os tipos de isomeria plana, que é isomeria constitucional, cadeia, posição, função, tautomeria e metameria. Beleza? Vamos lá. Na aula passada, a gente falou sobre isso, então eu dei esse conceito de um fenômeno pelo qual duas ou mais substâncias diferentes apresentam a mesma fórmula molecular. Então, na nossa aula anterior, nós tivemos, na verdade, apenas praticamente a definição desses conceitos. E aí, passando a representar novamente. Aqui, vamos lá, meu amigo, colabore comigo, bebê. Passando a estrutura. Eu queria desenhar a estrutura aqui. Agora voltou esse negócio. Olha, pronto. Vamos lá. Como é essa estrutura aqui? Eu vou desenhar ela em linhas, tá? O que eu tenho aí, pessoal? Tu viu com o Alcides, Érica? Ótimo, maravilha. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho que função orgânica representada aqui nesse primeiro composto que eu desenhei a vocês? Qual é a função química, função orgânica, que eu tenho representada aqui nesse composto? Qual é a função? Oi, colônia do Gurgueia. O áudio melhorou, meu amor? É um éter, né? Muito bem. Isso aqui é um éter. Você tem o oxigênio entre átomos de carbono. Aqui é carbono, aqui é carbono e aqui é carbono. Então, quando o oxigênio está entre carbonos, nós temos a função éter. E o éter, este éter de 3 carbonos, ele pode ser transformado para uma estrutura idêntica, ou seja, semelhante com a fórmula igual, porém a estrutura diferente, que é o que eu vou fazer aqui para vocês agora. Eu posso pegar essa mesma quantidade de carbono, hidrogênio e o oxigênio e desenhar para vocês uma estrutura que é diferente, né? A estrutura é diferente, porém a fórmula é igual. Estrutura diferente, mas a fórmula é igual. E além da estrutura diferente,
O que é que meus amores conseguem perceber aqui? O que é que vocês conseguem perceber aqui? Além da estrutura diferente, você tem uma outra função orgânica, que é a função álcool. Você tem a função álcool. Se é outra função orgânica e manteve a fórmula molecular C3H8O, se é a mesma função orgânica, se é a mesma fórmula molecular e se diferenciou nas funções, então o que eu tenho aqui é uma dupla, né, na verdade, de isômeros de quê? Qual é a diferença entre eles? A diferença entre eles não é a função? Então, eles são isômeros de função. Eles são isômeros de função. Por quê? Porque tem a fórmula molecular igual, C3H8O, para os dois. Olha, parece um meninozinho do cabelo arrupiado, olha, Joyce. Meninozinho do cabelo arrupiado. Olha, se eu desenhar assim, ó. Olha. Meu desenho de boneca, olha só de bom. Se você tiver fórmula molecular igual e na estrutura você percebeu que modificou a função orgânica, você tem uma dupla, um par de isômeros funcionais, como a Érica está dizendo aí, ou isômeros de função. Mesma fórmula molecular, funções diferentes. E o interessante é que existe uma relação mesmo que você pode manter entre eles. Eu posso pegar um composto de 5 carbonos com um oxigênio e fazer um éter. E essa mesma quantidade de carbonos, oxigênio e hidrogênio, eu posso fazer um álcool. Então, sempre que eu fizer um éter, eu posso desenhar o isômero correspondente dele. O isômero correspondente, deixa eu botar o nome do éter bem aqui. O isômero correspondente do éter é o álcool. Não sei se vocês sabiam disso, mas existe uma correspondência que vai te ajudar a determinar que tipo de estrutura tu tem que produzir. Olha, no vestibular da UEMA não, mas FUVEST, Unicamp, Universidade Estadual do Rio de Janeiro e... Eita, esqueci a outra, no UPAS, né? UPAS, que é lá de Recife, já teve questões desse tipo. Porque você tinha que dominar, saber quais eram as funções que poderiam ser desenhadas em relação à outra. Então, se eu tiver um álcool, eu posso desenhar o isômero dele como um éter. Ou eu posso pegar a hidroxila e botar em outra posição. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar esse álcool aqui, que é o propanol, 1,1-propanol ou propan-1-ol, e vou desenhá-lo fazendo o seu isômero, que não será mais de função, porque eu vou desenhar outro álcool. Presta atenção. Que tipo de isomeria eu tenho aí? Bora lá, minha turma. Que tipo de isomeria eu tenho nesses desenhos que eu acabei de fazer, essas estruturas aqui? Tá? Que tipo de isômero eu tenho aqui? Você que... Ah, Érica, estou na dúvida, eu acho que tu errou, que essas fórmulas aqui, elas vão ter quantidades de carbono e de hidrogênio diferentes. Pois vamos conferir. Tá aqui os carbonos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos ver os hidrogênios.
Aqui são 3 hidrogênios. Aqui são 3 hidrogênios. E aqui, só um hidrogênio com um daqui faz 8, né? C3H8O. Vamos aqui. 3 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 3, 5, 7, 8. Então, galera, tem a mesma quantidade. Então, eles são isômeros. Agora, eles são isômeros de quê? Tu não vai dizer que é isomeria de função, porque a função é a mesma. Qual é a diferença que tu percebe estrutural aí? É a diferença da posição do grupo hidroxila, que caracteriza a função álcool. No primeiro composto, que é o propanol, eu tenho a hidroxila no carbono 1. No segundo composto, a hidroxila está no carbono 2. Então, o que mudou, Érica? Porque a fórmula molecular ainda é igual. O que mudou foi a posição do grupo funcional, a posição da hidroxila. Então, eu posso dizer com muita certeza que eles são isômeros de posição. Isômeros de posição. Porque a posição da hidroxila mudou. E aí eu vou colocar o nome deles aqui para vocês perceberem o nome e o PAC. O primeiro é o propan. Propan 1-ol, para dizer para você que o ol, que a hidroxila, está no carbono 1. E o segundo composto tem o nome propan 2-ol, porque a hidroxila está no carbono 2. Pessoal, se a minha hidroxila, se eu jogar a minha hidroxila, se eu jogar a minha hidroxila para cá, tia Joyce, o que tu acha? Eu fiz outro isômero? Fiz, Rachel? Fiz outro isômero ou eu desenhei a mesma molécula? Olha aqui para minha mão. Olha aqui para minha mão. A hidroxila está aqui no meu dedão, onde eu estou marcando bem aqui para vocês. Vira a mão. A hidroxila passa para o outro lado. Eu virei a molécula. Só virei a molécula. Não sai não, Adriana. Ah, pois tá bom. Vai, mulher, volta logo. Só virou a molécula, não foi, Felipe? Só virei. É porque a gente, às vezes, tem essa dificuldade de enxergar, né? É como se eu tivesse só virado a molécula. Como eu virei essa molécula, a molécula continua sendo a mesma. Ah, Érica, como é que eu vou ter certeza disso? Faz o nome. Faz o nome. Se tu fizer o nome, isomeria é assim. Quando a gente atinge o final do ano, a gente está falando de isomeria, o aluno já tem que saber nomear as moléculas orgânicas. Então, você tem que dominar aquela nomenclatura. Se você não dominar a nomenclatura, você se complica, porque para tu ter certeza que tu não fez o mesmo composto, tem que fazer o nome. Tu ia ver que esse carbono aqui ia ser o 1, por isso propanol. Isso, Felipe, muito bem. Muito bem. Exatamente isso. Beleza? Então, isso ficou claro? Isomeria se resume a você ter uma fórmula molecular igual. E saibam, fórmula molecular só dá uma informação generalista. É igual você estar com problemas, talvez, hormonais, não sei. Aí tu vai lá e faz um exame de sangue. Só um hemograma. Tu foi em cima do problema? Não, tu só deu uma olhada geral ali. Tu fez um hemograma. Mas teu problema é hormonal. Tu tem que olhar onde? Nos hormônios da tireoide, T3, T4, T4 livre, total, enfim, TSH. Então, tu tem que analisar outras taxas.
mais focadas. É mais ou menos isso. A isomeria, eu tenho uma fórmula, que é o hemograma, a fórmula geral, que é essa fórmula molecular, e a estrutura é que me mostra a especificidade desse composto. Tá bom? Seguimos. Como eu disse a vocês, a aula passada foi só uma introdução. E essa aula de hoje é que a gente ia mastigar esse assunto. Então, coloco aqui a vocês. Que estruturas eu teria para esses dois isômeros de fórmula C2H6O, sabendo que o isômero A é líquido à temperatura ambiente e tem um ponto de ebulição igual a 78,5 graus Celsius. É um líquido incolor, tá? E tem uma certa reatividade. Deixa eu botar aqui melhor. Tá muito coladinho. Então, eu tenho aqui a substância A de fórmula C2H6O e tem uma informação, que ele é líquido à temperatura ambiente, né? Ele é líquido e tem um ponto de ebulição de 78,5. Já a substância B se liquefaz. O que é liquefação? É a passagem do gasoso para o líquido. Mas a mesma temperatura que o cara se liquefaz durante um resfriamento é a mesma temperatura que o cara vai entrar em ebulição, 23,6 graus Celsius. Só que não é durante resfriamento, e sim durante um aquecimento. Substância pura é assim, tá bom? Calma aí, Érica, vamos desenhar. Vamos desenhar, não vos afobeis. Vamos desenhar as estruturas. Me acompanhem, por favor. O ponto de ebulição, então, é 23, olha, botei, foi 2,6. Espera aí. 23,6 graus Celsius. 23,6 graus Celsius. Pessoal, ponto de ebulição 23,6 graus Celsius. Qual o estado gasoso dessa substância? Se o ponto de ebulição é 23,6, na temperatura ambiente, que geralmente é 25, 30, hoje aqui está o quê? 40? Deve estar. Amanheceu a primavera hoje, a partir de 22 horas, né? A gente amanheceu sendo enganado, igual ontem. Ontem, tu se sentiu enganada? Trollada? O dia amanheceu. Meu Deus, vai ser maravilhoso. 3 da tarde. Gente, eu não sei se eu saía correndo. Eu digo, não, mas aí eu vou suar. Ah, mas tem um vento quente que queimava o rosto, queimava tudo. Na cidade de vocês, assim também? Não é, Érica? Agonia grande, mulher. Meu Deus, e aí a água vai se acabando porque você bebe água. E a geladeira não aguenta, não sustenta o negócio. Aí as garrafas secam, tu tem que encher. E aí tu dá sede de novo e a água tá quente. Minha gente, ontem foi agonia, não foi desse jeito? Assim, agonia. Como é agonia? Tipo loucura, né? Ah. Desculpa. Ontem, eu estava dizendo por mim da primeira série que eu não ia esquecer, que ele me expulsou, né, pro intervalo, faltando 1 minuto. Ele disse, tchau, professora. Aí eu disse só assim, eu não vou esquecer. Não vou esquecer. Como é? Não vou esquecer. Então eu digo não, né? Pronto, aí. Já estou aprendendo de novo. Olha, ei, Felipe, tu estava em que região de Teresina ontem? Eu quero saber qual foi a vibe que tu sentiu, porque nós aqui, Colônia do Gurgueia, como é que foi na cidade de vocês? Ontem, moço, eu juro por Deus, eu estava tão agitada. Não tem aquelas crianças hiperativas? Era eu ontem, porque a agitação estava, meu Deus, muito calor. Sei lá. Ai,
Não era? Era agonia, canavieira. O que vocês me dizem? Ora, todo dia essa história, Felipe, ó. Tu não me diz... Olha, Felipe, hoje chega a primavera, eu fiquei tão assim, eu digo, oh, meu Deus, tem pena dos teus filhos, porque o homem disse do jornal hoje de manhã, aquele hora, sei lá, como é o nome do jornal, diz que hoje, às 22 horas, começa a primavera. Felipe, mas ontem foi diferenciado, Felipe. Agora tu vai aceitar tudo assim, do jeito que é. Não pode. Pois que hoje, às 22 horas, entra a primavera, o ar vai começar a melhorar. Mulher, eu tô acreditando naquilo que, para mim, é mais saudável. Entende? Você acreditar no Papai Noel? Deixa eu acreditar. Diz que a primavera vem aí, vai melhorar a qualidade do ar. Eu sei que ele está devendo ainda. São Pedro está devendo a chuva da manga, a chuva do caju. Não teve chuva do caju, não. Não teve de... Menina, que chuva foi aquela? Aquilo ali era um deboche, não era uma chuva. De jeito nenhum. De jeito nenhum, tá devendo e pode pagar. A chuva do caju, a chuva da manga, que não veio, não. Não veio, não. Gente, pelo amor de Deus. Bora voltar, menina. Porque eu lembrei do calor, fiquei mais agitada do que sei nem o quê. Aí, olha, como eu disse para vocês, essa molécula aqui de fórmula C2H6O, ela existe. Dois compostos aqui, que é o composto A e o composto B, onde um é gasoso e o outro é líquido. Como pode, Érica, tu fazer um negócio desse aqui? Como é que eu vou desenhar isso aí? Só tem 2 carbonos. Bora inventar, menino. Tu não veio pro mundo da bagunça. É um presente de Deus a vida. O calor que tu tá sentindo aqui, tudo é os presentes. As provação, entendeu? Olha só. O que tu pode fazer é pensar no seguinte. O cara que é líquido e o cara é gasoso. O que tu pode lembrar das forças intermoleculares? Quem é gasoso tem uma força intermolecular mais forte ou mais fraca do que o líquido? O que vocês me dizem? Substâncias têm a mesma fórmula molecular. Então, se as temperaturas são diferentes, temperaturas de ebulição, né? São diferentes. Tão diferentes ao ponto de serem 2 substâncias de estados físicos diferentes. Uma é gasosa, a outra é líquida. Né? E aí? Quem tem a interação mais forte? É o gasoso ou é o líquido? É o líquido. E das mais fortes que eu conheço, chama-se ligação de hidrogênio. Me corrijam se eu estiver errada. Eu vou colocar os 3 hidrogênios aqui, 2 aqui. Vejam se eu fiz a fórmula correta, se eu respeitei a fórmula. Diga aí. Confira comigo no replay. Fiz a fórmula correta. 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Tá ok, tia Joyce? Ok, lá o Felipe já deu ok, beleza. Pronto. Érica, como é que tu sabe que esse éter não é a substância A? Como é que tu sabe disso? Pelas interações intermoleculares. Você já sabe, se tinha um oxigênio, tu ia ter uma função oxigenada aí. Uma função oxigenada. Então, eu já sei do álcool e do éter, que eu sempre comparo o álcool e o éter. Então, fiz o álcool, que tem interação de hidrogênio, ligação de hidrogênio. E essa ligação de hidrogênio fornece um ponto de ebulição muito maior para esse etanol. E esse aqui que nós temos é o éter dimetílico. Ele tem uma polaridade baixa. Ah, Érica, tu tá me dizendo que ele não é polar, que ele é apolar? Mentira, eu disse polaridade baixa. Então, ele é uma molécula pouco polar. A interação
que ocorre entre as moléculas polares, sejam elas intensas ou não, é a dipolo permanente ou dipolo. Mas bem fraquinha. Bichinha ré. Fraca. Mais fraca que caldo de peteca. Fraca. Tá? Então, por isso, gente, a comparação. C2H6O, eu montei duas moléculas com propriedades físicas e químicas, porque a reatividade é diferente, né? A partir das informações que ele me deu. Então, saibam do seguinte: isomeria não é só olhar e dizer qual é o isômero. Analise a molécula como um todo. Puxe todas as propriedades e as características dessa molécula. Porque senão, ó, uau, o jacaré te come. Tipos de isomeria, né? A gente viu que tem a diferença, a isomeria plana e a isomeria geométrica, tá? Que é, a geometria espacial. Na geometria espacial eu tenho a geométrica, geometria espacial, isomeria. Oi, mulher, eu falei, doida. Desculpa, gente. Não, é isomeria. Mas tem o nome geométrica também. Meu Deus, gente. Deu um bug aqui na cabeça. A isomeria ela pode ser de dois tipos, que é a isomeria plana, também chamada de isomeria constitucional, quando a gente olha só para a fórmula estrutural e, de boa. Elas são bem diferentes. Podem ser de cadeia, de função, de posição, de metameria ou tautomeria. Ok? Já a isomeria espacial, aí é que entra a geometria, né? A isomeria espacial, quando a gente tem a importância daquele modelo de geometria molecular. Vocês acreditam? Sabe aquela ideia do trigonal, do tetraédrico, sei que, nananã? Situar os ligantes no espaço, isso é muito importante agora, né? Mas a próxima semana eu vou falar sobre isso com vocês. A isomeria geométrica, ela vai ter uma ligação dupla, em geral, entre os carbonos, né? E aí o que vai mudar é a posição, os tipos de ligantes que tem aqui, tá? Porque para mim, para você, isso aqui pode ser a mesma coisa, né? Podem ser isômeros de posição. Mas essa molequinha aqui tem isomeria geométrica. E vocês vão encontrar, quando a gente estiver falando sobre isso, termos como cis e trans, que cis igual, trans diferente. Isômeros cis é quando os ligantes estão do mesmo lado do plano. Então, você vai ter que entender que plano é esse, Érica. O plano que a gente vive quando a gente vê as cores 3D, né? Estereoisomeria, Érica, exatamente, é aquela que estuda justamente a configuração espacial desses ligantes. E a isomeria ótica, ela é mais complexa ainda, sabe por quê? Não complexa de identificar. Complexa porque, Canavieira, a isomeria ótica, ela produz isômeros, né? O cara que tem um carbono assimétrico ou carbono quiral, ele tem isômeros com propriedades iguais, tipo ponto de fusão, ponto de ebulição, reatividade, densidade, tudo igual, gente. Diferencia por uma coisa.
Já ouviu falar em lente polarizada, tia Joyce? Quando você vai fazer o óculos lá, a moça oferece a lente transition, que é a questão do sol, a lente também com polarização. Por quê? Para quando você for tirar uma foto, não... Essa Blue eu não conheço. Ela com a... Pois bem. Então, essa é uma, eu não sei, é uma lente deve ser polarizável. É igual aqueles óculos. Tem um óculos de lente, como é que diz? Espelhada. Que é aquilo ali, que eu acho feio. Mas tem uns óculos que são bonitos. Essas lentes, elas vão... Ó, a nossa luz, eu falei mesmo, Érica. A nossa luz é onda eletromagnética, tá? Não é nem matéria, não, é uma onda. Só que é uma onda que gira, que vibra, na verdade, em várias direções. Então, imagina. Quando a luz vem, assim, olha essa baderna aí, olha essa bagunça bem aí. Tu imagina teu olho resolvendo essa parada. Por isso, quem tem certos problemas oculares, como astigmatismo, sente muita fobia da luz, atrapalha muito, que é o meu caso. Eu uso óculos muito de vez em quando, só quando realmente está apertando. O negócio está doendo. Por quê? Porque eu tenho um incômodo com luzes intensas. O brilho do meu celular é totalmente reduzido para o zero, praticamente. Eu não gosto de ficar muito tempo no computador, apesar da necessidade. Então, eu fujo de ambientes muito iluminados. E aí, em determinados ambientes, o óculos faz me atrapalhar. Por quê, Érica? Imagina essa bagunça bem aqui que vocês estão vendo. Vou resumir a bagunça. A luz vibra em várias direções. Certo? Tá vendo aí a luz vibrando em várias direções. Estou imitando aqui, né? Essa bagunça que eu disse para vocês, que os nossos olhos recebem, né? E aí, quando ele, lá no laboratório, ele passa por um prisma de Nicol ou simplesmente um polarímetro. Por isso, não pense que o tratamento que o médico passou, o oftalmo passou para você, os tratamentos da lente é besteira, vou mandar fazer uma de R$ 80, que dá no mesmo jeito. Não é, tá bom? Não brinque com a visão de vocês, não, porque a visão, o olho, filha, uma vez lesionado, tchau. Não é, Érica? Érica, na verdade, eu desenvolvi isso. Voltou, Drica, seja bem-vinda, meu amor. Eu desenvolvi isso depois, na verdade, foi durante a pandemia, não. Pouco antes da pandemia, que eu estava muito no computador, preparando aula, e eu senti como. Quando eu estava viajando no interior, para o interior, né, na BR, eu sentia dificuldade, quando eu voltava no horário do meio-dia, dificuldade de medir a distância do outro veículo para poder fazer a ultrapassagem. Então, eu comecei a perceber, meu Deus, está errado. Eu não estou conseguindo calcular, não sei se o carro está perto, se o carro está longe. Está estranho, eu estou tendo... Não dava, a visão não estava boa. E aí eu descobri o astigmatismo, né? E essa fobia da luz, ela é realmente muito, muito comum. Então, quando você vê a luz vindo nessa bagunça aí, o que a lente do óculos faz, que é o mesmo que o laboratório faz? Bota um polarímetro ali e vai fazer com que essa luz vibre apenas em uma única direção. Aí a gente diz que a luz está polarizada. Formou um lado só. Então, tu imagina, olha o bem que faz, presta atenção. Uma bagunça dessa, para isso. Você deixou a luz vibrando numa direção só. Isso que o polarímetro faz. Tá? E esses tratamentos nessas lentes, façam, gente. Divide no cartão, aí 24 vezes, no carnê, o crediário, faz alguma coisa. Porque é importante. E aí você, polarizei a luz, Érica, o que isso tem a ver com a química? Porque um carbono que possui 4 ligantes diferentes, tia Joyce, é chamado de carbono quiral assimétrico. E ele faz com que eu produza enantiômeros. Te dar um exemplo. Tia Joyce, você que trabalha com as mãos, por favor, coloque uma mão sobre a outra. São sobreponíveis totalmente? Não.
Elas não são sobreponíveis. Mas uma é a imagem da outra, não é? Tipo quando a gente vê a ambulância pelo espelho do carro, pelo vidro do carro, as letrinhas estão normais. Quando você olha com seus olhinhos, está tudo ao contrário, né? O que é aquilo ali? É a imagem especular da palavra ambulância colocada, o inverso, por quê? Porque geralmente se você estiver aqui no carro, você vai olhar pelo retrovisor, vem uma ambulância, o que você faz? Você tem que dar passagem. Então, você lê lá, ambulância. Mas se você estiver passando aqui, caminhando, olhando para a ambulância, você vai ler tudo trocado. Isso acontece com as moléculas. Então, se eu disser para vocês que quando eu tenho esse carbono quiral, que é esse carbono assimétrico, eu tenho justamente, olha só o babado, eu tenho justamente apenas a movimentação dessa luz. Olha só isso, gente, isso é muito incrível. Quando eu produzo esses dois isômeros, a minha luz, um deles, uma molécula, tem todas as propriedades iguais, tá, pessoal? Tudo. A única diferença é o giro da luz polarizada. Um gira para a direita e o outro gira para a esquerda. Um gira para a direita e o outro gira para a esquerda. Isso aqui é o ângulo de rotação. Um é o destrógeno, que gira para a direita, e o outro é o levógeno, que vira para a esquerda. Gente, isso faz muita diferença. Vocês pensam que eu estou aqui só lorotando? Ibuprofeno, já tomou, tia Joyce? Cólica, né? Muito provavelmente cólica, dores musculares. Então, o ibuprofeno, a gente toma uma mistura dos dois isômeros dele, o destrógeno e o levógeno. Só um atua no teu organismo. E o outro, graças a Deus, não causa mal nenhum. Mas existem moléculas que causam mal. Já falei do caso da talidomida para vocês. E vou falar mais quando estiver falando de isomeria ótica. Bom, que eu queria trazer essa isomeria ótica para tu ver. Ela vem com tudo igualzinho, molécula, tudo igual. E aí ela faz um bagaço no nosso corpo. Porque o nosso corpo tem o que nós chamamos, quando algo entra no nosso corpo, pessoal, tem o que a gente chama de efeito sinergético. Que é isso, Érica? Vou aqui fazer um chá de boldo e tomar. Todo mundo já sabe que dá certo, né? Para uns vomitar, para outros melhorar. Para mim é vomitar. Aquele negócio ali não serve para mim, não. Mas o efeito sinergético é como o teu corpo vai reagir com aquilo. Tem gente que não pode comer, não estou falando daqueles que têm as restrições alimentares, mas tem gente que, tipo, se eu comer uma comida muito oleosa, na mesma hora, né? Atenção, banheiro, com licença, obrigada. Porque é ligeiro, igual pato. Ligeiro, ligeiro. Mas, gente, Joyce, é a real. Mas tem gente que come e não acontece nada. Eita, minha filha, não fala do meu prato. Aí, você imagina. Por que eu não posso e fulano pode? Efeitos sinergéticos. Claro, se você não tiver nenhuma doença, né? Você pode ter uma síndrome do intestino irritado e tal. Se você não tiver nenhuma doença prévia, chama-se efeito sinergético, porque teu corpo reagiu daquela forma. Então, cuidado com as automedicações. Você toma... porque eu tomei um remédio que fulano me deu. Tu já tomou esse remédio? Não. Tu sabe como é que tu vai reagir com esse remédio? Não. Então, presta atenção. Viu? Então, tem química, tem saúde, tem corpo humano, tem tudo aqui nesse assunto. Tem doença. Vou falar do teste do pezinho bem aqui na tautomeria. Menina, que é coisa. Ó. Ai, só o que é, Joyce? Tu tá rindo. Ora eu. Gente, vocês estão vendo? Tu tá vendo a Adriana? Tu tá vendo, Érica, aí, ó, só mangando de mim. Eu sou uma piada pra você, Joyce? Eu sou uma piada pra você? Eu tô achando que a Joyce quer me calar. Ó, isomeria de cadeia, a gente comentou na aula de terça-feira. É quando você tem mesma fórmula.
Gente, vocês não sabem o que tem a ver o teste do pezinho com a tautomeria? Pois aguardem, que durante a aula de hoje falaremos sobre isso. Não pesquisem, pois vocês não vão encontrar. Aliás, podem pesquisar, mas essa informação só eu tenho para dar a vocês. Mentira, tem na internet também, tá? Mas aguardem que eu vou explicar bem direitinho para vocês hoje. Bom, a isomeria de cadeia, pessoal, classificações diferentes. Então, eu vou só classificar aqui para vocês, porque eu acredito que vocês já tenham um domínio sobre isso. Cadeia normal, cadeia ramificada. Não pensem que é besteira. Então, cadeia aberta ramificada, cadeia aberta normal. O segundo exemplo, eu tenho... vocês lembram da questão do IDH? Vocês lembram da questão do IDH? Eu posso ver como montar os isômeros a partir do índice de deficiência de hidrogênio. O índice de deficiência de hidrogênio, pessoal, me ajuda demais. Qual seria a fórmula do alcano? CnH2n mais 2. Ele tem essa fórmula aqui? Não, não tem não. Não tem a fórmula do alcano de jeito nenhum. Oi, Joyce. A Erika falando contigo. Tipo assim, adorando que tá me bloqueando, mangando de mim. Aí, você vê aqui, se fosse o alcano correspondente, ele teria que ter quantos hidrogênios? 12. Porque a quantidade de hidrogênio é o dobro mais 2. Nesse caso, ele não tem. Então, o que a gente observa? IDH igual a 1. Ou ele tem uma ligação dupla, ou ele tem um ciclo. Ou você se liga nessa parada, ou a isomeria, o jacaré da isomeria, crau, em você. Preste muita atenção. Como ele tem o IDH igual a 1, IDH igual a 1 só pode ser duas coisas. Ligação dupla ou ciclo. Então, para eu desenhar dois isômeros, quando eu tenho IDH 1, ou eu faço um botando uma ligação dupla e o outro fazendo um ciclo. Ou mudando a posição da dupla. Só que aqui nós estamos falando sobre isomeria de cadeia. Tá? Então, eu tenho que modificar a cadeia carbônica. E nesse terceiro caso, eu tenho aqui uma cadeia com um grupo funcional, cadeia normal, grupo funcional aqui, e a cadeia agora é ramificada. A isomeria de posição, como já falamos, o ideal é que você faça o nome para ter certeza. Então, esse daqui, inclusive, foi no primeiro slide. Propan. Menina. Propan 1-ol. O outro é o propan 2-ol. Nesse segundo exemplo, de fórmula C4H8, eu tenho o IDH igual a 1. E aí eu tenho uma ligação dupla aqui. Primeiro no carbono 1 e depois no carbono 2. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, but 1, eno. E aqui eu tenho o but 2, eno. Se você tiver com alguma dúvida na nomenclatura, me avise, tá? Aqui no terceiro exemplo, C4H6Cl2. Você tem um ciclo, tá? Um ciclo de 4 carbonos. Deixa eu numerar aqui. 1, 2, 3, 4. Primeiro, é um ciclo de 4 carbonos. Vou fazer logo o nome dele. Ciclo butano, porque as ligações são simples lá dentro. Mas eu tenho 2 ligantes aqui fora do ciclo. A gente chama isso de ramificação. São halogênios, são haletos orgânicos, cloro e cloro. Então, Cl no 2 e Cl no 1. Então, eu tenho 1,2 de cloro
ciclobutano. Beleza? A segunda estrutura, eu vou numerar também com os menores números possíveis. 1, 2, 3, 4. Eu tenho um ligante aqui no cloro. Tenho um ligante aqui no outro cloro. Também é um ciclobutano, tá bom? Também é um ciclobutano. Mas eu tenho um cloro no 1 e no 3. Então, é 1,3 de clorociclobutano. 1,3 de clorociclobutano. Então, o que a gente percebe é que todas essas substâncias, todas essas moléculas, esse grupo, nessa duplinha de cada exemplo, pertence à mesma função química. Tá bom? O que vai mudar é a posição ou do grupo funcional, ou da ramificação, ou da ligação dupla. Beleza? A isomeria de compensação é um tipo de isomeria de posição, que você não pode, de jeito nenhum, se confundir. Ela ocorre apenas com as funções que possuem heteroátomo. Então, você tem o heteroátomo aqui, entre os carbonos 1 e 2. E você tem o heteroátomo aqui, entre os carbonos 2 e 3. Então, Érica, é um isômero de posição. Cuidado! Quando for sobre o heteroátomo, nós temos metameria. Ou isomeria de compensação. E aí eu tenho, ó, essa amina secundária aqui, entre o primeiro e o segundo carbono, e uma amina secundária entre o segundo e o terceiro carbono. No caso do éster, para o lado de cá, ó, eu não tinha carbono, do lado esquerdo da carbonila. E depois eu passei a ter um carbono, ou seja, é como se ele tivesse caminhado lá na molécula, né? Ele andou na molécula. Está falando desse terceiro exemplo, C3H6O2, ou do exemplo anterior, Felipe? Do slide anterior, o terceiro exemplo, ou desse slide atual? Diga aí para mim. Do anterior. Aqui nós temos isomeria geométrica, tá? Em compostos cíclicos, quando você tem os ligantes um ao lado do outro, né? Tem as substituições, tanto neste carbono aqui, como nesse. Você tem que representar a estereoquímica da molécula, né? Você vai ter que, ó, representar a estereoquímica da molécula, porque eu preciso saber quem está na frente, quem está atrás. Certo? É mais ou menos assim. Então, aqui poderia ser o isômero cis, né? E mudando a posição dos ligantes em relação a estar na frente ou estar atrás, você muda o cloro, aí você faz o trans. Tá bom? Compreendido, Felipe? Pessoal, não se estressem com isso. Só tirar a dúvida aqui do Felipe, porque ele está escacaviando mais à frente. Sim, sim, sim. Pode ser sim. 2 tipos de isomeria. Ó, e é esse raciocínio aí, Felipe, que a gente tem que ter mesmo. Analise a molécula, destrincha a molécula com todo o conhecimento que você puder puxar. É desse jeito mesmo. Aqui, pessoal, nós temos muito cuidado. Eu, por mim, metameria, eu copiava e deixava assim, bem grande, no meu quarto, na minha mesa de estudo. Nunca tive mesa de estudo, mas diga assim, no caderno, alguma coisa. Cuidado! Não confunda com isomeria de posição.
Não confunda com isomeria de posição. Beleza? Isomeria de compensação ou metameria, tá? É a posição do heteroátomo. Posição do heteroátomo na cadeia carbônica, tá? Beleza, né? Posso passar? Posso seguir? Posso seguir, galera? Todo mundo entendeu? De boas, de bacas. Posso, né? Eu vou. Não disse nada. A isomeria de função. O que é essa isomeria de função? Como eu já falei, a gente citou os álcoois e os éteres. Agora, a gente pode dar exemplo de álcool aromático e éter aromático, né? O álcool aromático, quando a hidroxila está aqui, ó, ele já está ali no slide que você vai ter depois, mas é interessante. Eu gosto de riscar aqui porque fica mais claro. Isso não é um fenol, isso é um álcool, né? Isso é um álcool porque a hidroxila está ligada a um carbono saturado, um carbono alifático, né? Então, é um álcool aromático. Mas eu posso produzir também um fenol. O fenol é quando a hidroxila está ligada direto, né? Mas ele tem um CH3, então. Né não? Né não? Muito bem, né? É outro grupo de funções que eu posso brincar, né? Com ele. Primeiro álcool e éter, depois álcool aromático, éter aromático e fenol. Aldeídos e cetonas, porque se você lembrar, aldeídos, o grupo funcional do aldeído, ó, é C dupla O H. Já das cetonas, é C dupla O entre carbonos. Deixa eu só apagar essa seta aqui. Entre carbonos. Então, é uma diferença. Aí foi. Ela foi, Adriana. A bicha da cara limpa. Qual foi a cidade que ela foi? Foi para aí, para Isaías Coelho. Adriana, para de tirar a concentração, Adriana. Meu Deus. Olha, tu já me conta esse babado. Esse aldeído, gente, consegue ser muito parecido com a acetona, porque ó, a diferença é que eu exijo ter pelo menos 3 carbonos, né? Carbono, carbono, carbono. Porque a acetona é uma carbonila entre carbonos. Aí foi, Adriana. Ô, mulher, desculpa. Tô aqui me passando, né? Foi mal. Que eu viajei na maionese. E, por fim, não menos importante, tá? Nós temos ácidos carboxílicos e ésteres. Ácidos carboxílicos, como esse aqui, o ácido propanóico. Eu posso também formar o etanoato de metila e ainda tem o metanoato de etila. É um nome muito louco. É um nome muito louco. Viu, galera? Então, ó, para a gente finalizar essa aula, nós vimos os tipos de isomeria plana e geométrica, tá? Quais são os tipos, né? A divisão da classificação de isomeria. Vimos também que a isomeria de cadeia, isomeria de função, isomeria de compensação, que é a metameria. E nós vamos falar de tautomeria já já. E aí eu vou explicar a história do teste do pezinho, tá bom? Ó, Rachel, um abracinho para Rachel. Beijo, pessoal. Até já.